Paz do Senhor Jesus. Amém. Deus seja. Então, sabe que a minha Bíblia está um pouco velhinha. Se não desligar, daqui a pouco esse pedaço da Bíblia aqui vai lá no irmão lá. E é justo aonde eu vou pregar. Então não entendeu? Tem um vaso da igreja lá que diz que vai receber um dinheiro amanhã e vai ofertar na minha Bíblia na minha vida com uma Bíblia. Quero só ver. Não adianta, eu não consigo largar dela. Mas o problema é que eu tenho mais, eu tenho, mas não consigo. Deus seja louvado. Você que trouxe a sua Bíblia, abre Mateus capítulo 15. Deus seja louvado. Quero agradecer a Jesus por mais uma oportunidade de estar pregando a sua palavra. Mais uma vez, Deus soprou meu nome por aí e eu estou aqui. Agradecer ao pastor também por ter me chamado. E eu quero, como sempre, mais uma vez, deixar meus parabéns para os obreiros da igreja, que como sempre estão recebendo a gente aí com uma forma especial. O varão aqui, o varão na frente lá. Que Deus venha abençoar a vida de vocês mesmo. Deus seja louvado. Olha, sai um pedaço da Bíblia, olha. Será que é pecado isso, pastor? Acho que não. Não Tomara que não. Se for pecado, que Deus me perdoe. Mateus 15, versículo de número 21. Cadê as mulheres aqui? Levanta a mão. Hoje a gente vai aprender com uma mulher aqui. A gente vai aprender com uma mulher que teve uma atitude extraordinária. Mateus capítulo 15, versículo 21. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim minha Bíblia: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos chegaram ao pé dele e rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, e dizendo: Senhor, socorre-me. E ele respondendo disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Pode sentar, glorificando a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu quero falar hoje sobre a mulher cananeia, que eu tenho certeza que vai dar tempo. Quero agradecer minha esposa por estar comigo também, dona dos meus boletos. Minha filha Natália, a minha filha Antonella, meu filho Estevão, está aí. De vez em quando eu dou uma olhada de Assis para cá, eu vejo uns fogos, umas fumaças subindo nessa direção. Tenho certeza que é os irmãos aqui. Mateus capítulo 15, versículo 21. Quando a Bíblia diz: E partindo dali, nas partes de Tiro e de Sidom, a Bíblia diz que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Isso aqui é muito importante para nós. A Bíblia diz que Jesus ele estava passando pela cidade de Tiro e também de Sidom, na região de Israel, no norte da Galileia. Só que a Bíblia diz que essa mulher veio na direção de Jesus, e quando ela veio na direção de Jesus, ela veio clamando a Jesus: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você percebe que ela já chega para Jesus com um problema.
mas ela já mostra o problema para Jesus. Que problema era esse? Que a sua filha está miseravelmente endemoniada. O que eu quero trazer para nós nessa noite como ensinamento? Essa mulher estava com um problema na sua mão grave. Para quem não sabe, não são todas as pessoas que conseguem expulsar demônios. Ou não são todas as pessoas que conseguem expulsar certos tipos de demônio. Tanto é que o próprio Jesus, ele diz que há demônios que a casta de demônio que só sai com jejum e oração. Se não tiver jejum e oração na vida, se não tiver consagração, não vai dar certo. Muitas pessoas, eu não critico teólogo, porque eu também entro nessa linha teológica, mas muitas pessoas querem muito buscar a Bíblia e se esquecem da oração, se esquecem de Jesus. É importante ter conhecimento, é importante ter conhecimento bíblico. Tanto é que em 1 Pedro capítulo 3, verso 15, o apóstolo Pedro escreveu: antes santificar-vos no Senhor, e esteja sempre preparado para responder a qualquer um com mansidão e temor daqueles que lhe pedir a razão da esperança que há em vós. Então Pedro fala, nós temos que estar preparados para responder às pessoas que desafiam a nossa fé. E nós vamos estar preparados como quando a gente entende o que está escrito. Uma vez um homem falou uma coisa para mim que eu nunca mais esqueci. Ele falou: Samuel, uma das formas de você explicar algo para alguém é você entender o que você leu. Se você entender o que você leu, você vai explicar de uma forma perfeita. Mas o problema é que muitas das vezes as pessoas querem expulsar alguns tipos de demônio, querem expulsar algumas entidades, querem bater de frente com o diabo sem se consagrar, sem jejuar, sem buscar a presença de Deus da forma que deveria buscar. O pastor Gino Trovão, ele fala algo interessante. Ele diz assim: estuda mesmo, estuda o grego, estuda o aramaico, estuda o latim, estuda o hebraico, estuda o grego popular, se for possível, mas quando bater de frente com o demônio, eu quero ver tu expulsar ele no nome do grego. Eu quero ver se tu vai expulsar ele no nome do latim. É perigoso passar vergonha, apanhar e tomar tapa na cara ainda. É por isso que nós temos que ter uma vida de oração. Nós percebemos, eu falei na escola bíblica dominical esses dias, que os discípulos de Jesus, eles nunca pediram: nos ensine a pregar, nos ensine a evangelizar. Não, eles sempre disseram: Senhor, nos ensine a orar. Eu sempre digo que a oração neutraliza toda a força. Quem fica de joelho perante a Deus, fica de pé diante de qualquer coisa. Mas você percebe que esta mulher, ela foi até Jesus clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que Jesus, ele estava passando não em Israel, ele estava passando do lado oposto. Ele estava passando entre a cidade de Tiro e a cidade de Sidom, aonde era uma cidade perturbada, aonde era uma cidade que as pessoas não serviam ao Deus de Israel, aonde as pessoas, elas aparentemente eram idólatras até demais. A Bíblia diz que essa mulher, ela vai até Jesus, só que tem um porém: essa mulher, ela não era crente. Essa mulher, ela não servia a Deus de Israel. Essa mulher simplesmente, talvez um dia na vida dela, ela ouviu falar de Jesus, e quando na primeira oportunidade em que ela encontra Jesus, ela disse: filho de Davi, tenha misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. A primeira coisa que eu quero aplicar para nós aqui é o quê? Que quando ela vai até Jesus, ela vai até a pessoa certa. O problema na nossa vida é que quando nós estamos cheios de problemas, cheios de conflitos, cheios de confusões, nós como seres humanos, nós temos a tendência de ir atrás de pessoas, porém, atrás das pessoas erradas para nos dar conselho, atrás das pessoas erradas para dividir a nossa opinião, atrás de pessoas erradas que não vai conseguir resolver o nosso problema. Às vezes, quando nós estamos em conflitos com nós mesmos, nós temos a tendência de ir atrás de pessoas que não têm capacidade nenhuma de resolver
resolver o nosso problema, ao invés da gente dobrar o nosso joelho, ao invés da gente dobrar o nosso joelho perante a Deus e pedir para Ele misericórdia, e pedir que Deus venha abençoar a nossa vida, e venha pedir que Deus Ele venha prosperar no nosso ministério, e pedir que Deus Ele venha abençoar a nossa família, e pedir que Deus Ele venha nos dar sabedoria para resolver tal problema. Geralmente nós vamos atrás de pessoas erradas e ainda assim nós acabamos nos frustrando. O maior problema disso tudo é que quando nós vamos atrás de pessoas, nós não queremos ouvir o que a gente realmente precisa ouvir. Geralmente nós vamos atrás de pessoas que dizem o que a gente quer ouvir. Quando nós vamos atrás de algumas irmãs ou de alguns irmãos, a pessoa fala totalmente ao contrário do que nós queremos ouvir, e a gente acaba falando, eu acho que esse irmão ou essa irmã deve estar na carne, talvez não deve estar orando de verdade, talvez não deve estar buscando, ela não falou nada do que eu queria. Aí vai no outro irmão, o irmão também não fala absolutamente nada do que você queria ouvir, talvez era até Deus usando a vida desse irmão ou dessa irmã para te alertar, e você vai atrás de 15 pessoas, mas na 16, quando você acha uma pessoa que fala exatamente o que você quer ouvir, aí você fala, esse irmão deve acordou na unção hoje, essa irmã deve acordou daquele jeito, dando o tapa na cara do inimigo. Mas não é, irmão, é que muitas vezes nós vamos atrás das pessoas que falam exatamente o que a gente quer ouvir e não o que a gente precisa ouvir. Às vezes nós vamos atrás das pessoas erradas e a gente acaba nos frustrando, mas a Bíblia diz que essa mulher, mesmo não sendo crente, mesmo talvez nunca ter me ouvido pregar, nunca ter ouvido o pastor pregar, nunca ter ouvido Jesus pregar, a Bíblia diz que ela vai atrás de Jesus para resolver um problema que ela estava na mão. Deixa eu falar algo para você nessa noite. Se você veio aqui hoje à noite atrás do pregador, você veio atrás da pessoa errada. Se você veio aqui atrás do pastor, você também veio atrás da pessoa errada. Se você veio aqui atrás da missionária, você também veio atrás da pessoa errada. Mas se você veio atrás de Jesus Cristo de Nazaré, você veio atrás da pessoa certa, porque Ele pode resolver os teus problemas. É só Jesus que pode resolver. É só Jesus que pega na sua mão, te levanta e caminha contigo. É só Jesus que te orienta na sua caminhada. É Jesus que te dá a orientação para onde você deve ir. É Jesus que te dá a orientação para o caminho que você deve seguir. Caso contrário, em João capítulo 14 vai estar escrito: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também credes em mim? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito que vou preparar-vos o lugar, e quando voltarei, vos levarei para mim mesmo. Então, a Bíblia diz que Tomé se levantou e falou: mas Senhor, não sabemos de onde veio, e muito menos para onde vai. Como saberemos o caminho? Se não fosse Tomé. A Bíblia diz que Jesus fala assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não ser por mim. Ninguém vai ao Pai se não ser através de mim. A Bíblia diz que Jesus chega a dizer que Ele era o próprio Filho de Deus, e inclusive chega a dizer que Ele era Deus. Então pega aí, nós não temos que ir atrás de pessoas humanas, nós temos que ir atrás de um Deus que tem capacidade de resolver o nosso problema. Irmãos, é só Deus que pode resolver o nosso problema. Deus pode até usar alguém, mas quem vai fazer ainda é Deus. Então vamos lá, vai atrás das pessoas certas. As pessoas certas que têm capacidade de resolver o teu problema. E as pessoas certas são quem? Pessoas que você sabe que é usadas por Deus. Porque às vezes nós vamos atrás, infelizmente, de pessoas que são usadas pelo inimigo. E isso é um grande problema na vida. Quando eu falo de oração, eu digo que a oração na vida de um cristão é muito importante. Você lembra de 2 Crônicas capítulo 20, versículo 17? A Bíblia diz que levantou um cidadão chamado Jaaziel, usado por Deus. E Jaaziel olha para o povo que estava com medo e diz: olha, esta peleja não tereis que pelejar. Mas antes dele dizer esta peleja não tereis que pelejar, quando Josafá ele sente medo, Josafá faz uma oração para Deus, e dentro dessa oração, no verso 12, ele diz: ó nosso Deus, não temos força para lutar contra esse grande exército, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. É aí que Deus usa a vida de Jaaziel e fala: nessa peleja não tereis que pelejar, porque essa peleja não é vossa, essa peleja é minha.
Ou seja, Josafá foi atrás da pessoa certa que conseguiu resolver o seu problema. Então vamos lá, vai atrás da pessoa certa que as coisas vão acontecer. Então a Bíblia diz que essa mulher diz: olha, minha filha está miseravelmente endemoniada. Isso aqui é muito importante na vida de um crente. Por quê? Essa mulher, mesmo não servindo a Deus, ela teve algo que muitos crentes às vezes não têm, que é o discernimento espiritual. Essa mulher já chegou falando: ó, o problema da minha filha é esse, ela está com demônio. Ela está endemoniada. O problema é que muitas das vezes, por falta da gente não ter o discernimento espiritual, o que é demônio, a gente acha que é enfermidade. E o que é enfermidade, a gente acha que é demônio. Você vai dar remédio para demônio, irmão? Não vai. Vai dar um Dorflex para demônio? Não vai. Tem que pôr a mão na cabeça e se revestir e falar: sai em nome de Jesus, e pronto, acabou. O problema é que muitas das vezes nós não temos o discernimento espiritual. Lembra que está escrito em Mateus capítulo 16? A Bíblia diz que Jesus ele pergunta para os seus 12: quem vocês acham que eu sou? Uns é Elias, João Batista, um profeta, Jeremias. A Bíblia diz que Pedro se levanta e fala assim: tu és o Cristo. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e fala assim: muito bem, respondeste bem, porque isso não foi revelado por homens, mas foi revelado por Deus. O discernimento de Jesus era tão sobrenatural que ele soube discernir que quem tinha acabado de revelar isso para Pedro foi o próprio Deus. Só que minutos antes, Jesus estava explicando da sua morte, como ele ia padecer e sofrer. A Bíblia diz que Pedro, ele puxa Jesus de canto e fala: não, mestre, isso não vai acontecer. A Bíblia diz que Jesus olha para ele e fala assim: apartai-vos de mim, Satanás. Em um momento, Jesus percebeu que Pedro estava sendo usado por Deus, e no outro momento, minutos antes, segundos talvez, ele foi usado pelo inimigo. É por isso que é importante nós termos discernimento espiritual. É por isso que Paulo fala: provai os espíritos. Não é para cuidar da vida do irmão, não. Quando Paulo fala provai os espíritos, ele está dizendo que existe 3 tipos de espírito atuando: o espírito de Deus, o espírito dos homens e o espírito de Satanás. É Paulo falando: ó, existe o espírito de Deus, o espírito dos homens e o espírito do inimigo. É por isso que nós temos que ter o discernimento para saber que tipo de espírito está atuando no nosso meio. Por quê? Porque se a gente for debater com essas entidades, sem estar revestido, sem estar com a conexão com o céu, conexão com o Espírito Santo de Deus, nós vamos passar vergonha. Lembra o que aconteceu em Atos dos Apóstolos? A Bíblia diz que 2 cidadãos foi querer expulsar o demônio, né, de uma pessoa, e sai para lá, aquele negócio todo. A Bíblia diz que o demônio vira para eles e fala assim: olha, eu conheço o Deus de Paulo, e também conheço o Deus de Apolo, mas e vocês, quem são? A Bíblia diz que o demônio bateu neles, tirou a roupa deles, e eles tiveram que sair fugindo pelado pela cidade, porque se não tiver revestido vai dar problema. Em Mateus capítulo 8, versículo 32, mais o 28 ao 32, a Bíblia diz que Jesus ele entra na cidade de Gadara, e ali tinha um demônio gadareno. A Bíblia diz que esse demônio, quando as pessoas prendiam ele, não tinham trancas que seguravam esse homem, não tinha amarrações que seguravam esse homem. A Bíblia diz que quando Jesus estava chegando perto, a Bíblia diz que eles falam assim: filho de Davi, o Senhor vem nos atormentar antes do tempo? A Bíblia diz que eles pediram para entrar na manada de porcos, mas antes disso, Jesus ele pergunta: qual é o seu nome? Os demônios respondem: meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Essa palavra legião, na contagem dos romanos, era de 5 a 6 mil soldados. De 5 a 6 mil soldados era a contagem dos romanos. Então quando esse homem ele disse: meu nome é Legião, ele estava dizendo que dentro dele tinha de 5 a 6 mil demônios. E olha para cá,
As pessoas que tentaram prender esse homem, com certeza não estava revestido. As pessoas que tentaram amarrar esse homem, com certeza não estava revestido. Por quê? Porque se não tiver em oração e jejum, se não tiver de acordo com a palavra, vai passar vergonha mesmo. Mas olha para mim que eu quero falar algo bonito. A igreja vai dar glória, eu tenho certeza. Quando esse homem perguntou, quando esse homem disse, meu nome é Legião, ele disse que de 5 a 6 mil demônios estavam dentro dele. Só que olha para cá, de 5 a 6 mil demônios pôs a cidade para correr. De 5 a 6 mil demônios pôs as pessoas em choque. De 5 a 6 mil demônios não tinham como prender esse homem até o grandão da Galileia chegar. Porque quando o grandão chega, não tem demônio que fica, irmão. Aonde a presença de Deus chega, não tem demônio que não bate por retirada. Porque não importa se é 5, se é 6, se é 10, em nome de Jesus, pela presença do grandão da Galileia, os demônios vão ter que bater por retirada. Se você tiver revestido, se você tiver a presença, os demônios não vão atingir a sua vida, não vai atingir a sua casa, não vai atingir a sua família, porque você está lá debaixo daquele que ressuscitou. Estará debaixo. Então vamos lá, nós temos que aprender, primeiro, ir até a pessoa certa. Segundo, ter discernimento. E terceiro, se revestir, irmão. Se reveste. Se não vai passar vergonha, vai mesmo. Vai passar vergonha. E olha aqui, meu Deus. E a Bíblia continua dizendo: mas ele não lhe respondeu palavra. E os discípulos chegaram a pé dele e disseram: roga-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. O que estava acontecendo aqui é o seguinte: Jesus passou, os discípulos passou, só que quando Jesus passava, essa mulher gritava: tenha misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Se você for ler essa passagem no Evangelho de Marcos, você vai notar que Jesus ele estava muito cansado. Não é que Jesus não queria falar com essa mulher, Jesus não queria falar com ninguém, porque ele estava muito cansado. Ele queria ir para a sua casa e descansar. Então quando essa mulher disse: olha, me ajuda, minha filha está endemoniada, eu estou com um problema na vida, a Bíblia diz que Jesus passou e não deu atenção para essa mulher. Além de Jesus não ter dado atenção para ela, a Bíblia diz que os discípulos, quando ouviram ela dizer, a Bíblia diz que os discípulos falaram para Jesus: olha, despede essa moça aí, manda essa mulher embora, porque ela está nos atrapalhando. Isso aqui é um problema na nossa vida. Por quê? Porque geralmente, como essa mulher não respondeu a Jesus, quando Deus ele deixa de nos responder por algum momento, a gente fica como? A gente fica chateado, a gente fica triste. E deixa eu falar uma coisa, não é somente com Deus. Às vezes quando a gente quer falar com o pastor, às vezes quando a gente quer falar com a liderança, e geralmente a liderança não tem a capacidade de nos atender no momento, porque está ocupada com seus afazeres, porque está ocupada com a sua família. Às vezes nós não conseguimos entender isso, e a gente fica bicudo. O pastor não me deu atenção, a irmã não me deu atenção, o fulano não falou comigo, eu vou sair da igreja, eu estou chateado mesmo. Isso é o que estava acontecendo com essa mulher. Como Jesus não deu atenção para ela, e os discípulos começaram a dizer: despede, manda embora, ela está nos atrapalhando. A Bíblia diz que ela ainda continuou atrás de Jesus. Esse é o diferencial dessa mulher, esse é o diferencial desta moça. Por quê? Porque ela não conseguiu na primeira vez, mas ela tentou a segunda. Ela não conseguiu na segunda vez, ela continuou na terceira. O problema é que quando as coisas dão errado na nossa vida e a gente não tem uma resposta na hora em que a gente quer, a gente desanima de tudo, a gente quer abandonar tudo, a gente quer abandonar Deus, nós queremos abandonar a igreja, porque aquela liderança, porque aquele povo, sendo que nós que
que somos líderes, nós também temos os nossos afazeres. Não é que a gente não quer atender você na hora, é que às vezes nós estamos ocupados, talvez atendendo outra pessoa, talvez atendendo a nossa família, e nós como crentes precisamos ter o discernimento de entender isso. E olha para cá, essa mulher, ela entendeu que enquanto mais ela se aproximava de Jesus, mais era melhor para ela. Tanto é que ela ainda continuou indo atrás de Jesus, vencendo a primeira barreira, que é ele não dando atenção, vencendo a segunda barreira, que é os discípulos dizendo: despede, manda embora. Mas olha para cá, se essa mulher tivesse desanimado nesse exato momento, ela não ia conseguir ter a restauração da sua filha. Por que muitas das vezes nós não temos sucesso na vida? Porque nós paramos no meio do caminho. Porque quando nós não temos respostas, nós paramos no meio do caminho. E se você ficar longe de Jesus, vai ser pior para a sua vida. Porque enquanto mais longe de Jesus, mais longe da palavra nós ficamos. E nós todos sabemos que Jesus é a própria palavra. Eu sei que você passa por problemas, assim como eu, assim como todos nós. Mas mediante os nossos problemas, nós não temos que desanimar, nós temos que encontrar uma solução para os nossos problemas. Você lembra da história de Jó? A Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. A Bíblia diz que Jó teve 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. A Bíblia diz que em uma conversa entre Deus e Satanás, Deus fala: você viu lá embaixo o meu servo Jó? A Bíblia diz que Satanás fala assim: eu vi. Então Deus responde: pois é, ele é um homem obediente, ele é um homem temente, ele é um homem reto. Então Satanás ele fala: ele é assim porque ele tem boas famílias, bons animais, ele tem saúde, ele tem bons filhos. Deixa eu tocar na vida dele para ver se ele ainda permanece te adorando. Deixa eu tocar na vida dele para ver se ele ainda permanece sendo a mesma pessoa. Então Deus responde: olha, você pode tocar em tudo, menos na vida desse homem. A Bíblia diz que Jó perde os 10 filhos no mesmo dia. A Bíblia diz que Jó perde toda a sua riqueza, Jó perde todos os seus bens, Jó perde todos os seus gados, Jó perde os seus amigos, ao ponto dos seus amigos olharem para ele e falar assim: Jó, você só pode estar passando por isso porque você deve estar em pecado. E Jó falou: não estou em pecado, ao ponto de Jó adquirir uma doença chamada lepra, que somente com as suas unhas não era o suficiente para se coçar, ao ponto dele ter que se coçar com um caco de telha. A mulher de Jó fala: Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. Ele disse: mulher, se eu nasci pelado do ventre da minha mãe, pelado também posso morrer. Se Deus me deu tudo que eu tinha, Deus tem a autoridade de tocar, de tirar e fazer o que Ele quiser, mas Ele não vai deixar de ser Deus por conta disso. Ou seja, Ele estava dizendo: eu estou sofrendo, mas Deus ainda continua sendo Deus. Está difícil para mim? Está difícil, mas Deus ainda continua sendo Deus. Eu estou na prova, mas Deus ainda continua sendo Deus. Em Jó capítulo 14, verso 7, ele diz que ainda tem esperança para a árvore que foi cortada. Em Jó capítulo 19, verso 25, ele diz que eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ou seja, Deus ainda continua sendo Deus. Ele me respondendo ou não, Ele falando comigo ou não, na hora em que eu quero ou não, Deus ainda continua sendo Deus. Ainda continua. Deus ainda continua, irmão. Glória a Jesus. E essa mulher, a Bíblia vai dizer no versículo 24: e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Como eu disse no começo, Jesus não estava em Israel, ele estava passando pela cidade de Tiro e de Sidom. E quando os discípulos falaram: despede, manda embora, Jesus responde assim. Quando Jesus decide responder, ele responde: ó, eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. É Jesus dizendo para essa mulher: olha, eu sei que você está sofrendo, mas por enquanto não, tá? Eu sei que está difícil para você, mas por enquanto não, tá bom? Dá uma segurada aí, depois eu falo com você, depois eu atendo a sua petição. Daqui a pouquinho, talvez amanhã, talvez semana que vem, eu te dou a resposta para essa oração. O problema na nossa vida é quando Deus ele fala não para nós.
É quando Deus ele aparentemente demora para responder a nossa oração, para resolver o nosso problema. Mas nós todos sabemos que Deus ele não demora, ele sempre chega na hora certa. Aleluia, Deus. Glória. O problema é que quando Deus ele não fala conosco no momento em que a gente quer. Lembra quando Jesus foi para a cruz do Calvário? Ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Deus não respondeu nem Jesus nesse momento. Você acha que Deus tem a obrigação de responder eu e você na hora, irmão? Aleluia. Não tem. Mas o maior problema é quando Deus ele não fala com a gente, porque nós não temos paciência, varão, para esperar. Às vezes nós somos ansiosos demais. Às vezes nós não demos crédito para o silêncio de Deus. Nós não damos crédito para o silêncio de Deus, que até mesmo no silêncio, Deus ainda fala conosco. Em Eclesiastes capítulo 3, a Bíblia é clara quando diz: há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Aleluia. Se Deus não respondeu você, há um tempo para Ele te responder. Se Deus ainda não fez na sua vida, há um tempo para Ele fazer. Só saiba esperar, porque o não de Deus também é o cuidado que Deus tem com nós. E olha para cá, muitas das vezes na nossa oração nem sempre Deus vai responder sim, às vezes Deus vai responder não, porque não vai ser o momento para nós. E nós temos que ter maturidade o suficiente para entender que o não de Deus é o melhor para nós, e Deus ainda continua sendo Deus mesmo assim. O não de Deus é o cuidado que Deus tem com cada um de nós. Eu não sei se alguém aqui já assistiu, mas provavelmente sim. Quem lembra quando o pastor Eliseu Rodrigues ele fala assim: Deus disse não para o primeiro homem da história, Adão, não vai comer do fruto, porque se comer morre. Deus disse não para o homem de mais intimidade com ele no Antigo Testamento, Moisés, não vai entrar na terra. Deus disse não para o homem segundo o seu coração: a espada não vai se apartar da tua casa por causa do teu adultério. Deus disse não para o homem mais paciente do Antigo Testamento, Jó, só quando a prova acabar é que eu vou falar com você. Deus disse não para o Deus que se fez homem: não vou arrancar o cálice de ti. Deus disse não para o maior plantador de igreja do Novo Testamento, Paulo: eu não vou arrancar o espinho, mas a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus falou não para os maiores homens da Bíblia. Por que ele não vai falar não para mim e para você? Vai doer, mas vai curar, tenho certeza. E no versículo 25, a Bíblia diz assim: e ele, porém, respondendo, então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Irmãos, nas Bíblias NVI, a Bíblia Nova Versão Internacional, essa palavra aqui, ó, então, porém, e chegou ela e adorou, vai estar escrito então ela veio. Ela veio como? Você percebe que passou Jesus, passou os 12 discípulos de Jesus, e ela foi ficando para trás. E consequentemente também passou algumas pessoas, mas a Bíblia diz que ela veio. Passou pela multidão, passou pelos 12, passou por Jesus, e ela o adorou. Aleluia. O problema é que a gente não quer enfrentar os obstáculos da vida. O problema é que quando tem algum obstáculo, a gente não quer bater de frente com ele para conseguir uma resposta de Deus. A Bíblia diz que ela veio, e não somente veio, mas ela veio e o adorou. Aleluia. Irmãos, tem coisa que a gente só vai vencer na adoração. Aleluia. Por que muitas coisas não acontecem na nossa vida? A primeira é porque a gente não vai até Jesus.
A gente fica aqui e quer que Deus nos responda. Eu não sei se os irmãos sabem, mas a Bíblia diz, com bom e suave, que os irmãos vivam em unidade. Eu sei que Deus pode falar com você na sua casa, mas Deus também quer falar com você na igreja. Eu vou ficar na minha casa mesmo porque, não. Ficar em Jerusalém, fica na sua casa. Vem e adore. Vem até Jesus e adora Ele. Não somente pede na presença de Deus, mas também adora. Nós precisamos ter uma vida de adoração. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso aqui é muito importante. Na Bíblia, Deus ele não escolhe. Na Bíblia, Deus ele não procura pregadores. Na Bíblia, varão, Deus ele não procura quem é da intercessão. Na Bíblia, Deus não procura quem tem uma voz bonita. Na Bíblia, Deus não procura quem tem uma teologia diferenciada. Não. Na Bíblia, Deus procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E deixa eu te fazer uma pergunta: quem é você nessa geração? Você é aquele tipo de pessoa que fica e não adora, ou você é aquela pessoa que vai até Jesus e ainda adora Ele na excelência da sua grandeza? Quem é você nessa geração? Olha o versículo 27, a Bíblia diz assim: e ela disse o versículo 26, e ele porém respondendo, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E o verso 27 está dizendo: e ela disse, sim Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus estava dizendo: não é certo eu tirar do meu povo e colocar para esse povo, não é certo eu tirar deles e colocar aqui para vocês. Ou seja, não é certo eu fazer isso que você está me pedindo, não é certo eu tirar o pão dos meus filhos, o alimento dos meus filhos e jogar para os cachorrinhos, porque nesse cotidiano aqui da época desse povo, eles tinham o costume de ser chamado de cachorrinhos, é como se fosse um apelido para eles. Então Jesus aí fala: não é certo eu tirar o pão e deitá-lo aos cachorrinhos. Então essa mulher vai mais uma vez atrás de Jesus e fala: Senhor, mas tudo bem, eu até entendo isso, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Ou seja, ela estava dizendo: eu não preciso de muito, eu só preciso de um pouco, eu não preciso de muita coisa, uma palavra basta, eu não preciso de coisa, somente um pedacinho da sua parte eu necessito. Enquanto muitas pessoas aí fora estão querendo muito de Jesus, eu só preciso de um pouquinho. Ou seja, talvez, irmão, você está aqui hoje e você tenha só um pouquinho de azeite, mas para Deus esse pouco é muito. Talvez a sua fé é bem pouquinha, mas para Deus esse pouco é muito. Para você talvez a sua esperança é pouca, mas para Deus essa sua esperança é muita coisa. Mesmo que seja só um pouquinho, eu ainda quero essa parte aí, ó, um pedacinho. Nem que seja só uma palavra sua, eu ainda quero isso. E no versículo de número 28, Jesus ele disse: então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Qual que é o segredo? O primeiro segredo é não desanimar, vencer as barreiras da sua vida, ir atrás da pessoa certa e adorar esta pessoa certa. Adore o nome de Jesus, adore o Criador dos céus e da terra. É só Deus que pode resolver o seu problema, irmão. Às vezes os irmãos trazem problemas para nós que nós não temos capacidade nenhuma de responder. Mas olha para mim,
Particularmente, eu gosto de quando alguém chega em mim me pedindo conselho, me pedindo alguma instrução, e eu não tenho capacidade de ajudar essa pessoa, porque é nesse exato momento em que eu sei que Deus vai operar na vida dela, porque o que Deus não pode, porque o que nós não podemos, Deus Ele pode. O que a nossa mão não chega, a mão de Deus chega. O que a nossa voz não chega, a voz de Deus chega. O que a nossa palavra não chega, a palavra de Deus chega, transforma, cura, restaura e liberta a vida das pessoas. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória, aleluia, Deus, maravilha, Deus, aleluia. Põe a mão no seu coração, fecha os teus olhos. Deus, eu te agradeço por essa oportunidade, eu louvo e engrandeço o teu santo nome. Te peço, Pai, que o Senhor venha cuidar de cada um e que o Senhor venha, Deus, nos dar instruções e ensinamento de como nos achegar cada vez mais próximo de Ti, de como nos achegar cada vez mais perto de Ti, e não somente chegar perto de Ti, Deus, mas nós também queremos e precisamos adorar ao Senhor, adorar ao Deus Todo-Poderoso, que o Seu Espírito Santo venha nos convencer do mundo e nos trazer continuamente para a igreja, que a Sua presença, Pai, não se afaste de nós, que nós não possamos sair da nossa casa ou de qualquer outro lugar sem a Sua presença. Pai, eu não sei se alguém aqui está enfermo, eu não sei se alguém aqui está com algum parente em casa ou em qualquer outro lugar enfermo, mas eu creio, Deus, que através dessa palavra, os Seus filhos estão aqui em função de adoradores. Vá até a vida dessa pessoa, Deus, vá até a casa dessa pessoa e cura para essa pessoa se colocar de joelho e gritar: eu sei que foi o Deus de Israel que fez isso, eu sei que foi o Deus de Israel que entrou com providência na minha casa, em nome de Jesus, amém. Uma pergunta: tem alguém aqui que não entregou a vida para Jesus ainda, que gostaria de entregar? Ou que quer se reconciliar com Deus? Tem alguém? Gente, o pastor me deu até 9h15, eu tenho 1 minuto. Tem alguém para Jesus ou se reconciliar para Deus? Amém. Que Deus seja louvado na sua vida, que Deus seja glorificado por esta noite, e que nós possamos aprender com essa mulher. Seja persistente, não pare no meio do caminho, porque os obstáculos são grandes, os obstáculos são feitos para Deus te colocar por cima deles. Deus te abençoe. As palmas são para Jesus. Muito obrigado, pastor. Palavra gloriosa ao nosso coração nesta noite. Aleluia, que Deus possa abençoar a vida.